Shalom, shalom, shalom de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. Você que talvez esteja iniciando aqui conosco essa caminhada, caminho de sabedoria, essa jornada linda que Deus tem gerado nos nossos corações para que a gente cada vez mais busque a sabedoria, muito mais do que nós buscamos a prata e o ouro. Então, se você é muito bem-vinda aqui, se você não é inscrita, sinta-se à vontade para se inscrever. Nós trabalhamos corpo, alma, espírito, pensamento, emoção e fé. Que são as coisas mais que causam grandes questionamentos na vida do ser humano. E a gente hoje está trabalhando o capítulo 8 de Provérbios. E no capítulo 8, ele tem algo assim muito legal, porque ele vem tratar justamente da primazia absoluta da sabedoria, né? E aí algumas questões assim que eu achei super interessante. E a nossa tarefa devocional desse dia é entender. Então, qual é a minha sugestão para você? Leia o capítulo 8 do Provérbios. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento do Espírito, para que você venha entender o que verdadeiramente a sabedoria ela é, o que ela significa e como você pode se beneficiar por fazer uso e desfrutar da sabedoria. Então, que você, nesse dia, você se dedique a estar lendo o capítulo 8, buscando o entendimento em Deus, para que você verdadeiramente trilhe caminhos de sabedoria. Porque é uma coisa que todos nós precisamos, independente do momento que nós vivemos, nós precisamos de sabedoria. E tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu estava vendo aqui na palavra. Então, quando o primeiro capítulo diz: porventura não clama a sabedoria e não faz ouvir a sua voz a inteligência? Então ele está dizendo aqui que a sabedoria é a palavra de Deus. Portanto, o evangelho faz o seu chamado, mas também o evangelho falso faz. Assim como o evangelho verdadeiro, da palavra, do entendimento de Jesus, da cruz, de Cristo, da renúncia, de renunciar a mim mesmo, de pecado, o falso também faz. E a gente tem aprendido que não existe evangelho sem cruz. Então eu não posso me dedicar a um evangelho onde eu não preciso da cruz. Eu não posso simplesmente, que a gente tem falado, a sabedoria ela nos ajuda a não sair atrás de qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque a gente sabe que existem princípios dentro da palavra de Deus que são norteadores para tudo que é falado e para tudo que é pregado. E tudo precisa estar embasado na palavra de Deus. E quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a perceber que não é qualquer ensino que vem matar a nossa fome. Não é qualquer pão que a gente aceita comer. O alimento que nós aceitamos quando nós temos esse entendimento é um alimento que a gente passa a ser seletivo. Seletivo no sentido de bom. A gente passa a ser seletivo. Isso aqui contém a palavra, então verdadeiramente eu entendo isso é bom. Mas esse ensino não tem a palavra, então eu não posso entender como um ensino bom. Porque a sabedoria ela vai nos dar justamente esse caminho. Porque a gente precisa verdadeiramente estar alicerçado, estar diante do Senhor, sendo conduzido pela palavra de Deus. Então, dentro desse contexto, aí tem vários versículos aqui que eu achei super interessante. E um diz assim, o 7, o significado dele, a única verdade revelada ao mundo é a Bíblia.
Somente ela pode fixar um padrão de moralidade e justiça. Então, qualquer padrão que for fixado, que não estiver contido na palavra de Deus, a gente deve questionar. Porque somente a palavra de Deus, verdadeiramente, ela nos traz um padrão de moralidade e justiça. E é interessante que quando a gente não tem um entendimento da palavra, a gente começa a aderir muitos padrões que não são padrões bíblicos. A gente começa a aderir alguns padrões da moda, mas que o seu padrão não seja o da moda, que o seu modelo seja o de Cristo, que o seu padrão seja o da palavra, que o seu padrão seja construído através do ensino, do conhecimento, de se esmerar em entender e conhecer. E a partir dessa dedicação, dessa decisão, você verdadeiramente possa conhecer e entender a palavra de Deus. Tem muitas coisas que esse versículo eu achei super interessante, porque eu achei ele extremamente rico, o capítulo 8, referente à sabedoria. E uma das coisas que ele vem falar é que a sabedoria, ela é desde o princípio, ela é desde sempre. A sabedoria, ela não foi criada, ela já existia, ela já estava com o Senhor. Ele é a sabedoria. E é por isso que nós precisamos ter uma compreensão clara, verdadeiramente, do que nós temos buscado e o que nós temos buscado. Então você precisa, antes de buscar qualquer resposta, antes de buscar qualquer resultado, antes de buscar qualquer ajuda externa, busque em Deus a resposta. Busque em Deus o resultado que você precisa. Busque em Deus a ajuda que você necessita. Porque Deus, ele não falha. A resposta que ele der para você é fiel e verdadeira. O resultado que ele lhe traz é bom, perfeito e agradável. Porque ele é fiel. Ele não dorme, ele não vacila. Ele é o nosso Pai. E como Pai, como nosso Pai, nós precisamos verdadeiramente entender. Mas a nossa parte é buscar. A nossa parte é decidir. A nossa parte é procurar entender. A nossa parte é trilhar caminhos de sabedoria. Que a partir desses caminhos de sabedoria, nós vamos sim conseguir ter mudanças, ter resultados, ter muitas revelações e liberações em Deus, porque Ele é bom. Ontem eu estava fazendo alguns estudos e dentro desse estudo, eu fiz uma pesquisa rápida de líderes religiosos que já passaram na Terra. Inclusive, um deles foi o Jim Jones, né? Tem outros, né, que são líderes que se intitulam líderes religiosos. E eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. E as pessoas, elas vão como ovelha, sabe, sem questionar, sem entender. E tudo que eles falam, e se ele disser, olha, isso aqui é veneno, bebe, e as pessoas bebem. Olha, isso aqui é para você fazer tal coisa, aí aconteceu um milagre, e a pessoa faz. Olha, isso aqui é para você mudar de vida, e a pessoa compra. Olha, isso aqui vai fazer você ser mais bonita. E a pessoa vai lá e investe. Gente, e isso não é de hoje. Vários líderes religiosos, que eu fiz um levantamento, pessoas sendo sacrificadas, às vezes, se colocam numa posição de subserviência ao homem. O homem é como qualquer um de nós.
todos nós somos homens sujeitos a qualquer coisa, sujeitos a um adoecimento, sujeito a um dia estar triste, um dia estar feliz, sujeito a passar por um momento de dificuldade. A solução para nós é Jesus. E eu vejo, e eu comecei a perceber que existe um clamor, um chamado de muitos anos pelas pessoas, buscando nos homens soluções, buscando na terra a solução. A solução que você precisa está em Deus. A solução que você precisa está na palavra de Deus. É o sino, é quando você se volta para conhecer e entender, é quando você busca a sabedoria. E eu fazendo conhecendo um pouco, até pensando um pouco na personalidade desses homens, fazendo esse levantamento de como esses homens conseguem trazer multidões para eles, multidões que estão sedentas, multidões que estão clamando, multidões que estão chorando, e elas se colocam numa posição de inferioridade, como se o homem tivesse algo maior para oferecer. Não é verdade. Ninguém tem nada, ninguém é maior. Todos nós somos filhos de Deus e a gente precisa entender isso. A resposta que você tem não vem de uma mão humana, vem da mão do Senhor. É olhando para o alto, para o autor e consumador da sua vida, da sua fé. E aí eu realmente confesso que eu fiquei assim, eu nunca tinha parado para pensar como eu estava fazendo, eu estava lendo, e aí eu comecei a fazer um levantamento desses homens, da personalidade. E eles têm uma estrutura imponente, como se eles fossem... Eles vendem, na realidade, essa ideia, como se eles fossem imbatíveis. Ei, isso não existe. Qualquer um que levantar desse jeito, ele vai morrer igual eu e você. Um dia vai chegar para qualquer um de nós. Um dia nós seremos chamados para estar com o Senhor. Independente se esse homem ele tem um comportamento A, B ou C, ele precisa viver a palavra. A gente não pode somente ser ouvinte. A Bíblia tem nos chamado para sermos praticantes. A palavra de Deus tem nos chamado para sermos praticantes. E ontem, quando eu vi muitas pessoas, um deles foi uma atrocidade horrível, uma coisa horrorosa que aconteceu. Mais de 900 pessoas foram sacrificadas, infelizmente. E ele foi junto. Outro foi preso porque colocou pessoas expostas a uma situação para tentar fazer o máximo de mim. Não procure dar o máximo de você para homens. Dê o máximo de você para Jesus. Ofereça o máximo de você para Jesus. Ofereça o máximo de você para se esmerar no conhecimento e entendimento da palavra. Não ofereça o seu máximo para seguir homens. Siga Jesus. Siga o evangelho da cruz. É o evangelho de renúncia. É o evangelho que eu preciso negar a mim mesmo todos os dias. E fazer aquilo que às vezes eu nem quero, mas é aquilo que eu preciso. Que você fique com esse evangelho, que você escolha esse evangelho, que você nesse dia entenda a primazia da sabedoria, porque o capítulo 8 de Provérbios ele é uma riqueza de ensino. E se a gente, eu sempre costumo falar que dá um livro, só esse capítulo é que ele dá outro livro. Porque ele é uma riqueza de ensino. Se esmere, busque, entenda, vá, faça, compreenda aquilo que Deus ele tem para você, porque ele fez por você, por mim e por nós, por amor a nós, ele se entregou. Então é hora de nós darmos o nosso melhor, fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, ele começa a ser desenvolvido a partir do conhecimento
e entendimento da palavra de Deus. Que você possa ficar com essa palavra guardada no seu coração. Que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia, buscar entender o capítulo 8 de Provérbios. E eu declaro assim e desejo do profundo do meu coração que você seja extremamente ministrada neste versículo pelo Senhor. Que Deus abençoe tua vida, o teu dia, a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na shalom do Senhor.